Bom dia, pessoal, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte de astronomia, a gente falou um pouquinho do planeta Terra, mas agora a gente vai dar um foco maior, né, que é o universo. O universo, ele é infinito, né, porque ninguém conseguiu medir a extensão dele. Mas a aula de hoje a gente não vai focar somente no universo, a gente vai focar numa parte dele, que é o sistema solar. Como que esse sistema solar ele é organizado, né? E aí você vai ter, vai ver como é que a Terra está localizada no universo, o que é o sistema solar, quem compõe os sistemas solares e tudo que compõe. Vamos focar nos planetas do sistema solar e vamos falar de outros corpos celestes. Minha cachorra está latindo, mas é normal. Nesse momento de pandemia, a gente já está até acostumado com ela, enfim. Essa imagem aqui a gente vê que o universo ele é gigantesco, a gente vê o menininho de astronauta, e aí a gente já pensa em quê? Espaço, planetas, lua, estrelas, e a gente vai, sempre quando a gente vai observar o céu, a gente vai conseguir ver um pedacinho do universo, né, que são as estrelas, as luas, e de manhã a gente não consegue ver o sol, mas a gente consegue sentir, principalmente no verão, né, que a gente sente ele bastante em evidência. E aí o que a gente vai ter? A Terra, ela se localiza no sistema solar, que a gente vai ter alguns planetas, mas o sistema solar ele não é um sistema único, existem outros sistemas, outros corpos em volta desse sistema solar, e a gente foca nele porque é onde a gente se encontra, que é o nosso planeta Terra, tá ali inserido, né? Tá dentro dele. E aí, a pergunta que eu ia fazer para vocês conseguem observar um pouco do espaço através do céu e as estrelas. Uma curiosidade, estrelas cadentes não são estrelas, são meteoros que vêm lá do espaço e quando atingem, chegam na atmosfera, que é a parte gasosa, elas emitem uma claridade, né? E essa claridade parece uma estrela cadente, que a gente vê ela saltando assim. Na verdade, ela não é estrela, ela é um meteoro que vem lá do espaço e que solta uma luz lá. E aí a gente faz aquele pedido, né, normal. E se ela, por um acaso, o meteoro bater no chão, a gente tem um meteorito. Então a gente tem que pensar nessas coisas também. Então todas as vezes que vocês virem uma estrela cadente, observar o céu, vocês podem falar que é estrela cadente, mas vocês vão saber que são os meteoros que estão vindo lá do espaço. Como eu falei, a Terra está localizada no sistema solar. No sistema solar, além da Terra, a gente tem mais 7 planetas, porque nosso sistema solar são formados por 8 planetas. E além do planeta, como o nome já diz, sistema solar, a gente vai ter o quê? O Sol. Você vai ter os planetas e seus satélites naturais, o Sol e outros corpos celestes que vão estar ali, ó, como por exemplo os meteoros, cometas, tudo ali junto e misturado. Algumas denominações, para ficar bem claro, galáxia é o conjunto de corpos celestes que vão formar uma parte do universo. Um exemplo que a gente está inserido é a Via Láctea. E, como eu falei, existem umas teorias para você organizar o universo. Existem duas teorias, a heliocêntrica e a geocêntrica. A heliocêntrica diz que o hélio é uma substância que forma o Sol. Então, o hélio quer dizer que o Sol vai estar no centro do universo, ou seja, centrismo, hélio, Sol no centro do universo, que é a teoria que a gente aceita até hoje e que conseguiu explicar todos os outros fenômenos. E o geocentrismo, geo vem de terra, você estuda geografia, você sabe que geo vem de terra. Terra vai estar no centro do universo, é uma teoria antiga, até mais ou menos no século XVIII, o pessoal ainda ficava na dúvida. Mas depois do século XVIII, com as grandes descobertas, a parte histórica ela bombando, cientista, tudo bombando, a gente teve as ideias iluministas, que aí a galera começou a estudar melhor e viu que essa teoria aqui é a mais correta. Mas já existiu essa teoria para explicar como que o universo estava organizado. Então, a gente foca nesse heliocentrismo, Sol no centro do universo. Então, aqui, ó, a gente tem uma galáxia, que é a nossa Via Láctea aqui, um exemplo, ó, que bonito. É uma imagem bonita, gente. A astronomia é a coisa mais linda. Quando eu era pequena, eu queria fazer astronomia. Também queria ser médica, mas assim, a gente está aí na luta. Sistema solar então, como eu falei, quem está no centro do universo,
no caso, é o Sol. Junto dele a gente tem os planetas e a gente tem outros corpos celestes, como ó, asteroides. A gente tem vários asteroides aqui, cometas, ó, os cometas aqui bombando. Então, como eu falei, o sistema solar é formado pelo Sol, planetas e outros corpos celestes, né? O sistema solar, ele foi originado há 4,5 bilhões de anos atrás. Tudo começou com uma nuvem grande de gás e poeira, que era chamada nebulosa solar. E essa grande nuvem, o que ela aconteceu? Ela foi movimentando velozmente essa nuvem, e a gravidade, que é uma parada que é uma força que atrai os corpos, foi aumentando também. E aí essa nuvem foi formando um disco redondo, grandão, que aí formou o que? Primeiramente, que tinha muita energia no início. Então, essa nuvem, devido à gravidade, foi se juntando e formou o Sol. Formando o Sol, os gases e as poeiras que restaram continuaram girando. Isso de bilhões de anos, gente, demora muito. E aí, depois do Sol, foram formados os planetas, luas e os outros corpos menores. Então, primeiro de tudo, quem surgiu foi o Sol. Por isso que o Sol está no centro do universo. Depois dele foram surgindo as outras coisas, foram havendo as expansões, né? Que a gente sabe que até hoje o universo está em expansão. Então, começou com a nuvem de poeira e gás, que formou o Sol por gravidade, que aglomerou, e as poeiras restantes também se aglomeraram e formaram planetas e outros corpos celestes. Agora, se a gente for falar dos componentes do sistema solar, a gente já falou, mas a gente vai repetir aqui. No centro, quem vem? Pelo heliocentrismo, o Sol. Depois disso, que é formado por hélio. E ele é um componente bem quente, que a temperatura chega a milhões de graus Celsius. Por isso que ele esquenta todo mundo, esquenta geral. E o Sol tornou possível a vida na Terra, nos outros planetas não foi comprovado ainda. Porque graças ao Sol, qual a importância do Sol para a gente, focando no planeta Terra? Fotossíntese, manutenção da nossa temperatura e ajuda na questão do ciclo da água. E aí o que acontece? Ele é o que tem maior massa de todo o sistema solar. É por isso que ele manda na parada. Se ele tem maior massa, todos os outros corpos e planetas vão viver em função dele. Aí a gente tem a explicação do heliocentrismo. Ele tem maior massa, então ele que manda na parada, porque a gravidade, a força que ele faz de manter todo mundo em volta dele é bem maior, que ele tem muita energia. Pensa naquele povo fortão da academia, tem bastante energia para carregar uma caixa. E aí manda em todo mundo que está em volta, né? Que as pessoas que estão começando agora, são mais magrinhos, não vão conseguir fazer tanta coisa. Agora os planetas do sistema solar. Segundo a definição de um instituto da União Astronômica Internacional, a gente sabe que planetas são corpos arredondados que vão orbitar ao redor do Sol e não possuem luz própria. Mas como é que a Terra é iluminada? Graças aos raios solares, ao reflexo aos raios luminosos do Sol. Como o Sol manda luz para todos os planetas, então os outros planetas eles não possuem luz própria. Eles pegam a iluminação, a reflexão da luz do caso do Sol, que é a única astro luminoso. Além do Sol, as estrelas. Então, o Sol é um exemplo de uma estrela muito grande e ele emite luz. Planetas e outros corpos celestes, alguns corpos celestes não vão emitir luz própria, vão depender de outras luzes. E a Lua tem luz própria? Também não. Elas precisam da luz do Sol para poder ganhar uma iluminação ali. A Terra e os outros planetas, eles executam dois movimentos principais. O de translação, eu tenho o Sol aqui, vamos dar um exemplo. Então, eu tenho o Sol aqui, e aí qualquer planeta faz em torno do Sol. Se eu tenho esse movimento em torno do Sol, eu tenho uma translação. E a rotação é do planeta em torno dele mesmo. Então, basicamente é isso. E aí, a gente tem esses dois movimentos que os planetas eles podem executar. A translação, para demorar uma volta no planeta Terra, no caso, demora 365 dias.
e a rotação mais ou menos 24 horas para o planeta dar a volta em torno dele mesmo. Os planetas que a gente vai ver do Sistema Solar. Você tem 8, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte rochosos, porque são formados por partes sólidas, em sua maioria, gasosos, de Júpiter até Netuno. Ah, professora, mas e Plutão? Plutão, infelizmente, virou planeta anão, devido ao tamanho dele. Ele não conseguiu ser categorizado, né, classificado, foi tirado como um planeta, porque ele é muito pequeno. Então ele não consegue exercer os mesmos movimentos igual os outros planetas. Então, tadinho, Plutão saiu vazado. Além do outro planeta, a gente tem Eris, Ceres e os outros eu não lembro de cabeça. Então aqui, ó, Mercúrio até Marte são planetas rochosos, de Júpiter a Netuno são planetas gasosos, ou seja, formado por muitos gases. Além a gente já falou do Sol, a gente já falou dos planetas, agora a gente vai falar dos outros corpos celestes que a gente pode encontrar ali. Satélites, eles giram em torno de outro corpo celeste. Normalmente, cada planeta vai ter um satélite natural, ou seja, que a natureza deu. E aí, a Terra tem como satélite natural quem? A Lua. E os outros planetas, Júpiter, Saturno, também tem seus satélites com seus respectivos nomes. Não lembro de cabeça que os nomes são estranhos. Cometas viajam pelo espaço, são formados por muito gelo, poeira e fragmentos rochosos. Eles vão ter cauda esqueci o nome. Vai vir o nome depois na cabeça. Eles vão ter cauda e a parte da cabeça do cometa. Um grande exemplo disso é o cometa Halley, né? Que pode ser visto na Terra a cada alguns anos. Acho que a próxima vez que ele vai aparecer em 2061. Ele demora 75 anos para aparecer na Terra. Então aqui é um cometa, que é, como eu falei, um pedaço de gelo e rocha que fica viajando fora do Sistema Solar. Tem cauda e coma não, é outro nome, mas enfim. Asteroide é uma rocha em órbita. Então aqui não tem gelo, é só uma rocha. Geralmente fica entre Marte e Júpiter. Às vezes os asteroides conseguem chegar na Terra. Meteoroides são uma rocha espacial maior que um grão de areia e menor que um asteroide. Ou seja, ele é menor que o asteroide, mas é maior que uma areia. Se atinge a Terra, ele vira o quê? Meteorito. E meteoro é quando esse meteorito chega na Terra e quando atinge a atmosfera queima e vira uma luz que a gente chama de estrela cadente. Meteorito é quando ele chega, no caso, cai na Terra, né? Meteoroide, então, ele pode virar um meteoro, né? Que aí você vai ver como estrela cadente. Ou meteorito, que é quando ele bate na Terra. E aí ele é chamado de meteorito. Então, é uma forma da gente interpretar os corpos celestes. Então, toda vez que vocês verem uma estrela cadente, é o quê? Meteoro, né? Não confundam. Então, a aula de hoje é bem maneira. A gente vai continuar na próxima. A gente vai trabalhar essas semanas, como eu falei, a gente tem que fechar os módulos. Eu vou mandar outro link falando do capítulo 27, que é a parte de teorias científicas. Então, a parte de astronomia é bem legal. Então, só para recapitular, o Sistema Solar ele é organizado pela teoria heliocêntrica, que o Sol está no centro do universo. E ele é formado por quê? A gente vai ter 8 planetas, que a Terra vai estar incluído neles, é o quarto planeta. Cada planeta vai ter seu satélite natural, que no caso da Terra é quem? A Lua. Então, planetas e seus satélites naturais. A gente vai ter o Sol e os outros corpos celestes que a gente já falou. Asteroides, meteoroides, cometa. E aí, dependendo de como os meteoroides chegam na Terra, eles são meteoros, estrela cadente, ou se cair, meteorito. E a gente vai ter que o Sistema Solar foi formado a partir de uma grande nuvem e de gás e poeira que foi se expandindo, formou o Sol e depois o restante dos outros componentes. E
lembrando que os planetas, eles vivem em função do Sol, porque o Sol, ele tem uma massa muito grande e ele exerce uma força de gravidade, ou seja, uma força que faz com que todo mundo se movimente em volta dele. E aí, o movimento dos planetas em volta do Sol é a translação e dos planetas em torno deles mesmo é a rotação. Então, só para resumir a aula, foi basicamente isso. E uma boa semana de aula a todos.